Muito bom dia, gente. Boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo Rabani e eu estou aqui com duas alunas do terceiro ano, Nina e Gisele. Perdão, eu quase confundi as duas. E com o meu querido amigo Pedro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre violência urbana. Vocês querem se apresentar? Bom dia, meu nome é Nina. Oi, gente, eu sou Gisele. E aí, galera, meu nome é Pedro, né? Estou aqui em mais um episódio para a gente tratar sobre um assunto que, inclusive, não é uma relevância de pauta local, e sim uma relevância de pauta geral, né? Inclusive, é uma pauta que a gente vai estabelecer ela por vários fluxos aí durante o ano de vocês. Eu acho que já dá para puxar a vinheta, né? Então, acho que a gente consegue ter um pouquinho de insights, né? Das nossas amigas Nina e Gisele. Vocês querem falar um pouquinho sobre se você já tiver alguma experiência de violência, seja sobre seu gênero, sobre sua sexualidade, sobre o que for, você já sofreu algum tipo de violência? Bom, eu acredito que, em tese, a maioria das mulheres, pelo menos, já sofreram, pelo menos, um pouquinho de algum abuso, alguma violência, ou pelo menos um olhar torto no meio da rua. Quem nunca sofreu essa experiência, tá, por exemplo, numa parada de ônibus, e passa um cara do lado, olha a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, e olha de cima pra baixo pra você, e assim, age mal, deixa a pessoa se sentir mal, sabe? No meu caso, a questão por essa mulher, né? Aí aconteceu muito depois da pandemia, né? Aí, assim, andar na rua se torna um medo para nós. Aí acaba que a gente se sente travada de andar na rua sozinha, principalmente sozinha. Eu evito muito essas questões. Então, quando a gente fala sobre violência urbana, né, a gente tem que lembrar de toda a composição e fenômeno social que acontece, né? Porque, por exemplo, a gente inicia o podcast aqui e aí pode até ficar parecendo que o contexto de trabalho da gente está associado a uma violência específica, né? Já que a violência de gênero é uma violência muito específica. Claro, a gente chamar de específica fica parecendo que é uma violência de menor porte, né? Porque, infelizmente, ela está dentro do patamar de maior relevância e audiência que a gente tenha no dia a dia da gente. Mas a violência urbana ela é tratada de várias formas, né, de várias etapas. A gente tem esse termo, inclusive, justamente por culpa dos fluxos sociais que acontecem. É a interação urbana que vai trazer esse processo. Digamos que quando a gente pega essa relação de violência em si e das várias formas como ela se apresenta, a gente também tem que desconstruir o que é a palavra violência, porque muita gente acha que violência é só física. Mas a violência ela está tanto associada à física como à intelectual, à psicológica, enfim. A gente tem várias formas de vivenciar ou praticar. Né? A gente também tem o problema muito grande da chamada violência silenciosa, que é aquela violência que, inclusive, infelizmente, muita gente já praticou achando que não estava cometendo nenhum tipo de ato de violência e estava reduzindo alguém a alguma posição que não era tão confortável. E eu acho que esse deve ser o grande ponto, né? Porque, por exemplo, a gente pergunta para a Gisele aqui, né, quando o Rabani já lança, né, a pergunta aí, quer que vocês tenham alguma experiência e tal. É meio louco pensar que, por exemplo, essa pergunta vai só para elas porque é como se a experiência de violência fosse algo exclusivo, né, de vocês. Quando, na verdade, a gente coloca a linha de vulnerabilidade, né? E aí, Gisele, tu trouxesse um ponto bem importante, assim, que tem medo de andar sozinho na rua. Isso. Esse teu espaço de rua que tu anda, são espaços sem ninguém ou são espaços povoados? Não, assim, normalmente quando eu estou sozinha, completamente sozinha, é quando eu volto da escola ou quando eu vou, sei lá, para algum canto muito perto de casa, como uma padaria ou algo assim. E nesses momentos eu sempre procuro ver como eu estou, ver a roupa que eu estou. Às vezes eu nem me preocupo, não por não me preocupar, mas por não lembrar. Mas aí, quando eu estou na rua, eu percebo que eu errei, né? Eu digo errar na questão de me proteger. Porque uma coisa que me marcou muito esses dias foi que eu estava de roupa de academia e estava muito calor. Recentemente está muito calor, então eu estava de shorts e top de academia. E eu fui para a padaria. E quando eu passei no sinal, eu senti
todos os olhares sobre mim. E não tipo, ela é a única pessoa que tá passando na faixa de pedestre, vou olhar pra ela. Não. Eu senti aqueles olhares nojentos de homens. Todos os motoqueiros estavam olhando pra mim e, querendo ou não, você se sente vulnerável. Então, muito ruim, tá? Nesse sentido. Tipo, perto de casa. O louco é que, tipo, quando eu pergunto pra ela se é um espaço sem ninguém ou espaço povoado, é porque a lógica que a gente aprende, enquanto homem, principalmente, é que espaços povoados são espaços seguros, né? Porque, quer fazer, tipo, sei lá, vai fazer uma compra na OLX, marca de se encontrar no shopping, para poder fazer essa venda, porque é um local seguro, porque tem muita gente. E aí a vulnerabilidade está associada justamente ao acúmulo de pessoas, só que essas pessoas elas não estão associadas a esse respeito do espaço, né? E aí a gente pega esse processo, que eu acho que inclusive é bem difícil de explicar para um boy entender esse processo. Inclusive, Nina anda muito de ônibus. E eu acredito que o ônibus é um lugar, né, normalmente, principalmente em horário de pico, cheio de pessoas. Mas que para nós mulheres é um lugar de muita vulnerabilidade também, porque, querendo ou não, acontece casos de assédio, então, passar por trás de você, olhares, como você está de frente, né? Aí eu acho que E assim, essa questão de assédio nos ônibus é uma questão que eu sofri em primeira mão. Assim, muitas pessoas já sofreram isso em primeira mão. Vou contar da minha experiência. Eu estava no ônibus voltando para casa normalmente. Eu estava com minha bolsa na frente com medo de ser roubada, porque é uma coisa que acontece muito nos ônibus. Quem anda com bolsa para trás, não coloque. Enfim, estava com a bolsa para frente, o ônibus estava muito cheio, parecendo uma lata de sardinha. Do nada eu sinto uma mão tocando atrás de mim. Quando eu viro, eu não vejo ninguém, porque é muita gente. Quando eu viro novamente, sinto de novo. Aí eu já começo a virar, já começo a tentar me mover para sair daquela situação. Assim, é uma situação muito desconfortável. Porque você está totalmente vulnerável, você está exposta, você está aberta para o mundo. E qualquer pessoa pode simplesmente fazer o que você quiser naquela situação. É o que você sente. Enfim, minha solução foi sair dali, foi tentar pedir para alguém, moço, troca aqui de lugar comigo, por favor, vou descer na próxima parada. Não ia, eu ia descer no terminal. Enfim, foi uma situação muito triste que acontece recorrentemente com muitas pessoas. E assim, é uma situação que deveria acontecer, é um local público. As pessoas pensam, eu estou em público, é totalmente seguro. Não é um lugar, gente, é uma rua estranha, vou estar com perigo, porque se chegar alguém, provavelmente vai me assaltar. Não, você está no ônibus, é um lugar público, você está pensando, poxa, eu estou indo para casa normalmente, posso mexer no celular, posso ficar desligada. Não é um lugar que você pode fazer isso, principalmente mulheres, né? Tu faz parte de um projeto, né? De incentivo a jovens e tal, essas paradas, Sim. né? Acho que uma das coisas que o projeto mais deve discutir é fazer o projeto para poder evitar que esses jovens entrem no mundo de violência, né? Como é para tu estar nessa posição de estar ali como um processo de apoio para que determinados fatos não venham a acontecer? Porque, como eu falei, a violência urbana ela se reverbera por vários pontos. E a gente meio que abriu com um destaque muito grande para essa violência de gênero que acontece, que é uma das mais silenciosas, porque como não tem uma violência de fato, como assim uma violência de fato? Algo em que a população sinta raiva, por exemplo, roubou o celular, viu, né? Sei lá, a mina contar a história dela de que ela estava sendo apalpada dentro de um ônibus, era só ela e ela naquela informação. Claro que hoje um indicativo para ela era gritar, reclamar, questionar, só que ao mesmo tempo deve ter alguém que diz a ela, cuidado, não faz isso não, que ninguém sabe como é que é a outra pessoa, né? E aí é como se você justificasse uma violência com outra violência. E assim, numa situação dessas, ninguém tá pensando muito, porque você congela, você trava na hora. Você sente aquilo ali e você pensa, meu Deus, como é que isso está acontecendo comigo? Eu tomei tanto cuidado, não é possível que eu deixei isso acontecer comigo. Você acaba se culpando, inclusive. A culpa é sempre da vítima, né? Como acontece. E a gente sempre pensa que, tipo, quando acontecer comigo vai ser diferente. Eu vou denunciar, eu vou gritar, eu vou dizer, ei, por que tá fazendo isso comigo? Mas na hora, como você disse, a gente trava muito. A gente não sabe o que fazer. Voltando um pouquinho para o que você tinha dito sobre o trabalho que eu faço na comunidade Caranguejo Tabaiares, que é na Ilha do Retiro. A gente trabalha com protagonização
dos jovens. E a gente não trabalha somente com jovens, crianças, a gente também acompanha essa criança, mais ou menos, com a sua família, com sua dinâmica familiar. Porque a gente sabe que o mais importante nessa idade, a idade de 5 a 12 anos, é o exemplo. Então a gente não pode só falar e fazer ao contrário, ou falar que isso é certo e uma pessoa que eles consideram próximas não entendeu, não seguiu isso também. E uma coisa que a gente fala muito, também tem um negócio de falta de segurança lá, porque tem uma segurança que é a segurança dos policiais. Só que são eles que causam a maior quantidade de violência nas comunidades. Então tem muito esse... Até lembrei de uma fala de César, MC, ele fala que como é que a gente vive num lugar onde a segurança dá medo. Onde a segurança era para a gente ser nosso porto seguro e ele que está nos causando insegurança. Então, voltando de novo, eu ia falar que a gente sempre fala sobre eles serem protagonistas. Que eles nunca culparem vítima, porque isso é algo que é ruim para a sociedade como um todo. Como é que você vai culpar a vítima? O negócio, você está vestindo um negócio tão vazio, você colocar essa mulher que já está no lugar de vulnerabilidade e culpá-la ainda mais, como se ela tivesse errada. Quando na verdade é um problema sincero de educação. E se a gente trabalhar esse negócio de unidade da humanidade, que é um ponto forte que a gente trabalha lá, é uma perspectiva das crianças, para os jovens, para os adultos, que eu acho que guia eles em um caminho que, para não ter essa culpa de vítima, essas violências sexuais, porque se a gente, isso acontece normalmente porque o homem vê a mulher como inferior. Eles não iam fazer isso com uma pessoa que eles acham que está no mesmo nível deles. Eles veem essa pessoa como uma vítima vulnerável e por isso que eles atacam. Então, eu acho que vem do processo deles ser individualistas, de ser um pouquinho negligentes a esse processo. E se eles entenderem que somos todos um povo, todos ramos da mesma árvore, acho que assim seria um passo para uma falta dessa insegurança, da violência, essa falta de segurança quando se recorda da violência sexual de gênero. Assim, a gente tem uma ideia bem marcante que é sobre essas várias formas de violência que a gente tem e como a gente tem um enfrentamento urbano e um enfrentamento diário com essas violências. Né? Eu acho que a gente tem dificuldade, inclusive, de enfrentar. Tu coloca essa ideia do homem e tal, tem uma lógica bem filosófica, inclusive, que é a lógica chamada falogênica. A ideia do falo, né, é colocado como um objeto criminal. Ou seja, é como se o homem simplesmente por ter a presença do falo ele se colocasse como algo superior. E aí, por esse exato motivo, a gente tem esse processo. Exemplo, a gente teve aqui agora, em Pernambuco, um problema de torcidas, né? Recorrente e tal, que inclusive é uma violência urbana. Poxa, quantos aqui não tem medo de sair em dia de clássico? Tipo, eu sou torcedor do esporte, eu gosto da minha camisa do esporte, eu gosto de andar com a minha camisa do esporte, eu vivo andando com a minha camisa do esporte. Mas em dia de clássico, vocês andam com a camisa do time de vocês? Só se for complemento. O perigo... assim, o perigo não é nem andar com a camisa do time que está jogando. Qualquer time que tiver com uma camisa vai sofrer alguma violência. Alguém vai, sei lá, dar uma paulada na cabeça. E aí a gente tem esse problema, né? Mas a gente entrou na real. E só que eu queria chegar ao ponto era... A gente teve violência. E aí, uma das coisas mais marcantes que teve na violência foi o fato de um dos torcedores, né? Que no caso era foi dado como líder, né? Ele era o presidente da Jovem. E ele foi estuprado, né? Ele teve o processo de violência a ele, já física, somada, né, a uma violência de caráter diminutivo. Como se simplesmente, mais uma vez, um homem colocasse a ideia de que um ato sexual ele seja dado como um ato de inferioridade. Então, aquele homem estava numa posição de inferior porque ele estava sendo atacado por um outro homem. E aí, pensa só, como é que a gente consegue mudar esse panorama? Porque a gente pode falar sobre várias perspectivas de violência. A gente pode, inclusive, falar sobre a perspectiva de como é que o governo poderia fazer para solucionar esse problema da violência. Mas, como é que a gente, enquanto cadeia juvenil, né, como é que vocês, enquanto pessoas jovens, conseguiriam driblar esse processo de violência? Por exemplo, o
que é que tu falaria para a pessoa que tu se incomodou quando tu sofreu violência? O que é que tu falaria para a pessoa que te incomodou quando tu sofreu violência? E o que é que tu falaria para a pessoa que te incomodou quando sofreu violência? Porque a gente pode falar sobre várias perspectivas. Mais uma vez, a gente iniciou o episódio muito falando sobre essa violência associada à mulher, que inclusive a gente até comete um equívoco, né? Se Yasmin, que é eu vou brincar, vou dizer que ela é coordenadora de marketing, mas enfim, se ela tivesse aqui, ela estaria, inclusive, criticando o fato de trouxe mulher para falar sobre violência de mulher, como se mulher só pudesse falar sobre violência de mulher, quando, na verdade, o conteúdo de violência varia. Por exemplo, tu falar sobre o medo do celular, não é porque tu é mulher, é porque tu está numa vulnerabilidade de perder um objeto como qualquer outra pessoa. Só que aí você tem umas sumas, né, de problema, né? É tipo, meu celular não pode ser perdido. Mas além do meu celular, tenho que me proteger disso aqui também. E você vai somando. Mas aí, por exemplo, uma coisa que eu sempre brinquei contigo, né? Que era perguntar sobre a origem e tal, do Raban de ser peça e tal, blá blá blá. E aí você tem toda aquela construção também de vulnerabilidade religiosa, que é uma coisa que a gente também tem aqui no Brasil, né? Poxa, quantos terreiros candomblessistas não sofreram atentados associados à intolerância religiosa? Isso também é violência urbana. Mas aí, o que é que vocês acham que seria a solução? Como é que vocês colocariam assim, hoje eu estou na bancada de segurança e eu vou dizer o que é para ser feito? O que é que tu diria? Primeiro tu respiraria, né? Isso é importante. Não, porque a gente nunca está preparado para uma pergunta dessa. Acredito que esse é o primeiro ponto. Mas o que tu falou sobre o que eu falaria para uma pessoa na qual me incomodou, me pegou muito, porque eu acredito que existam situações, né? Por exemplo, se uma pessoa que é da mesma sala que eu acontecer de, sei lá, me incomodar, tentar alguma coisa e eu não gostar, é claro que, ele é da minha sala, ele vai ter um convívio comigo. Primeiro eu iria conversar com ele, né? Claro que eu estaria incomodada, não iria conversar, né? De uma forma totalmente pacífica. Com palavras que caibam no podcast, né? Com palavras que eu possa falar aqui. Mas eu acho que também depende da pessoa. Então, não sei, eu não vou falar pessoas aqui, mas se acontecesse com Nina, se ela me incomodasse, eu iria falar, não sei o quê. Se ela é um ruim, né? É verdade. Mas se acontecesse de novo, iria, claro, para as pessoas daqui, o professor, o senhor, sei lá, a coordenadora, psicóloga. Mas se fosse uma pessoa de fora, como já aconteceu várias vezes, eu não saberia como reagir. Eu ficaria com medo. Então, eu só iria querer sair dali o mais rápido possível. Porque, normalmente, quando acontece, eu tenho 17 anos. E, normalmente, são homens muito mais velhos que eu. Nunca aconteceu de um garoto da minha idade. São sempre homens muito velhos. Mas, às vezes, minha idade. Então, o que ele poderia fazer comigo? O que ele tinha ali guardado na bolsa, no bolso? Será que ele tem uma arma? Será que ele pode me machucar? Será que ele é rápido? Será que ele é forte? Então, eu só olho pra frente e continuo. Vocês dois. Quer falar primeiro? Tá, vou falar um pouquinho. O que eu... Voltando à sua pergunta, né? Que você perguntou como eu reagiria ou como eu solucionaria. As duas linhas, né? Eu não solucionaria, né? Porque não é um problema que dá para ser solucionado por um indivíduo, né? Mas a minha visão é que, voltando ao tema que eu gosto de falar muito, é educação. Então, é uma coisa que eu acho que solucionaria, é a raiz de todos os problemas, é a falta de educação, é a falta de oportunidades. E eu visualizo que tem dois tipos de educações principais, que é a educação de escolaridade, a educação de ramos de conhecimento, né, matemática, português, e tem a educação meio que eu posso chamar de espiritual, né? Não precisa ser espiritual, é de caráter mesmo, de como você trata outro indivíduo. Então, uma pessoa que pode ter uma escolaridade alta e tem um mau caráter, seria pior para a sociedade do que uma pessoa sem escolaridade alta e com um bom caráter. Porque essa pessoa não pode não ter essa facilidade de falar sobre esses assuntos como matemática, geografia, mas ela vai ajudar a sua população, a sua comunidade a alguma coisa.
Claro que o que a gente deveria procurar é a educação dos dois níveis, né? A educação de um caráter bom e a educação de uma escolaridade alta. Mas isso é muito falho na sociedade porque a gente não tem essas oportunidades. Então, é uma pergunta de como a gente criaria oportunidades, como a gente teria essa educação para todo mundo. Então, não é algo fácil de ser resolvido, é algo muito difícil, mas eu acho que realmente vem da base da educação, de como essa pessoa vai ser construída na sociedade. Então, uma pessoa pode ter uma pessoa com bom caráter é realmente o que vai ajudar a fortalecer essa ideia de segurança, ter uma sociedade realmente unida e para diminuir esses casos de violência. Então, eu acho que, claro que é uma sociedade, pode dizer, utópica, né? Porque do jeito que está indo, está bem, bem difícil. Mas eu acho que tem sim na verdade, de começo, e eu acho que uma coisa muito importante também é botar as mulheres como porta-voz para que outras pessoas escutem. Então, eu acho muito importante Gisele e Nina estarem aqui, porque não é um podcast para a gente falar de como deve ser solucionado, de como assim. É para elas falar sobre sua experiência, para que mais pessoas se conscientizem que isso está acontecendo. Então, eu acho muito importante a gente primeiro entender que está acontecendo o problema, para depois a gente entender como solucionar esse problema. Então, é importante a gente saber o que está acontecendo. Mas bora lá, Nina, continua aí. Contar sobre o que eu esqueci já? Tu vai solucionar o BO ou, né, colocar aí uma situação que tu acha que não tenha... Assim, vou pegar da fala do Rabani. Não dá para uma pessoa solucionar, não dá para 2, 10, 100. Tem que ser muitas pessoas, tem que ser um grupo inteiro de país, de estado. Assim, uma totariedade de pessoas. É necessário educação, principalmente na fase mais jovem, como o Rabani disse, e uma educação que forme caráter, não que forme só estudantes. Quem nunca conheceu uma pessoa que era extremamente rica, tinha muito dinheiro, tinha uma classe social muito avançada, e que era uma pessoa horrível, que era um porco, que tratava as pessoas ruins e tal, tal, tal. E conheceu uma pessoa que era mais pobre, que era uma pessoa mais humilde, e era uma pessoa mais doce, mais humilde, mais, assim, que ajudava todos no mundo. É uma questão de se entregar para a sociedade, porque no ato de você se entregar para a sociedade, você se integra na sociedade. Você consegue dialogar com pessoas que você não dialogou antes, você consegue entender outros pontos de vista. E essa questão de entender os pontos de vista, que é o que faz que a violência possa, assim, pelo menos dar uma diminuída. Desaparecer, acredito que vai ser impossível desaparecer violência desse jeito. Tem uma construçãozinha final, tá? A gente já passou dos 25 minutos de programa, mas tem uma coisa que eu queria muito escutar de vocês. Tem uma pergunta que está aqui, que é se vocês já vivenciaram alguém que superou, né? Saiu desse nicho de violência e tal, e hoje vive dentro de uma situação mais tranquila. Mas eu não vou fazer essa pergunta não, porque a gente está dentro de uma instituição privada, a gente sempre parte do princípio que o fato de estar na instituição privada a gente tem algum tipo de privilégio. A gente não vai entrar na discussão aqui de como é que é o privilégio para cada um, mas a gente minimamente está numa sala com ar-condicionado, fazendo uma gravação aqui tranquilamente. Mas, porém, contudo, todavia, eu queria perguntar para vocês como é o papel de vocês nessa busca por uma sociedade mais tranquila. Como é a reação de vocês? Vocês estão violência por violência? Vocês acham que determinadas coisas têm que ser assim mesmo? Não? Eu queria entender essa parte. Qual é o papel de vocês enquanto jovens, enquanto Gisele, enquanto Rabani, enquanto Nina, e é Nina mesmo, tá, gente? O nome dela não é apelido. Enquanto não Nina... é nome de cachorro. Não. Como são vocês nessa relação? Porque vocês falaram sobre educação, vocês falaram sobre incômodos, mas e vocês? Como é que é esse processo? Bom, começando por mim, eu acredito que pessoas próximas a mim eu converso bastante. É claro que com cada tipo de grupo que eu estou conversando é uma pegada diferente. Se eu estou conversando com meus amigos sobre as questões sociais, é claro que eu vou ser, de certa forma, mais aberta. Agora, por exemplo, com minha família, tanto do lado de mãe como de pai, são muito conservadores, uns mais, outros menos. Mas eu procuro sempre falar sobre, principalmente em
questões políticas ou quando aparece alguma coisa no mundo como o nosso país que está muito em alta. Então, eu procuro realmente conversar bastante. Eu mesmo, como uma pessoa que está numa posição muito, muito privilegiada em vários aspectos, eu acho que o que é realmente importante para mim e algo que eu vejo como muito glorioso é a forma de ensino. Eu vejo tipo, os professores como algo muito importante. E por que ter só professor de matéria, se a gente pode ter professor de caráter também, que constrói virtudes, de situações importantes, né? Como essa que a gente está trabalhando, que esse assunto é muito, muito, eu ia falar uma palavra, muito, muito massa. E eu acho que dá para ser abordado muito, muito mesmo. E eu acho que, como minha posição mesmo, eu acho importante você ensinar para aprender. Porque quando você ensina é quando você mais aprende. Então, como uma pessoa de privilégio, o mais importante é se colocar em situações e realmente escutar para depois conseguir replicar o que essas pessoas estão falando. Porque talvez você ache que está certo, talvez você ache que o que você está pensando, assim, não pode bater em mulher. Não é só isso. Entender o lugar do outro, né? Você tem que realmente escutar a pessoa. Você não pode só falar, sim, eu sei que é errado isso aí, pronto, acabou. Não, se você fizer isso, você não está solucionando nada, você só está tirando você da reta, né? Continuando o problema que já está aí. Então, eu acho muito importante essa temática de realmente escutar, de coração mesmo, não só escutar para entrar e sair pelo outro, mas realmente escutar, porque tem tantas experiências, pelo menos nessa comunidade que eu vou, a gente faz um negócio que a gente chama de visita. A gente vai aos lares dos pais, das crianças, dos jovens que têm aula, e a gente realmente senta para conversar com os pais. E eles falam de suas experiências com violência, e você fica tipo, caramba, é como se você tivesse estourado Como uma bolha. alguém pudesse passar por isso, né? Tipo, pessoas que perdem filhos com 3 anos de idade por causa de troca de tiro, por causa de violência policial. E teve um trabalho que fizeram lá que eu achei que várias pessoas falaram que foi uma coisa boa. É um projeto que foi da organização, da instituição Adolescer. Eles fizeram um trabalho com os policiais juntamente com a comunidade. Eles chamaram os policiais para escutarem o que a comunidade tem a dizer. E eu não sei se é a única coisa que vai funcionar, mas eu acho que realmente, se a gente continuar escutando e realmente aprendendo, para depois ensinar e aprender mais ainda, eu acho que isso aí seria algo importante como indivíduo. E eu tento, né, escutar mais. Eu não estou dizendo que eu faço da melhor forma, mas eu espero que como indivíduo eu consiga escutar e realmente replicar da melhor maneira que eu posso. Né? Só para dar um adendozinho aqui, porque como a Vanille citou a questão da violência policial, e para não ficar parecendo que a gente está fazendo uma construção de policial é violento, né? A Vanille está partindo do princípio da citação do local em que ele convive, que é um local de convívio um pouco mais segregado socialmente e que infelizmente acaba vivenciando essa perspectiva, né? Tanto é que ele traz até uma frase, né? Quem era para estar nos protegendo é quem está nos atacando. Mas isso está associado a grupos, tá? Qualquer área de profissão tem um grupo bom e um grupo ruim. Porque quando a gente vai para essas relações, as relações reais, né? A gente tem o projeto Polícia Amiga, a gente tem o projeto de Polícia de Defesa das Mulheres, né? Que é um processo... Aqui em Pernambuco, inclusive, uma de captação, que você vai nas casas para poder verificar como é que está sendo o processo e tal, de readequação. A gente tem vários projetos, a gente tem o famoso ProERD, né? Quem não lembra do ProERD é o programa, não é? Que vira até uma piadinha aqui em Pernambuco, né? Mas é um programa de ação. Mas, infelizmente, a gente vai encontrar, né? A ideia do... Só que o problema do mal profissional em determinadas áreas, que, por exemplo, um mau profissional médico deixa a pessoa morrer. Um mau profissional policial também deixa a pessoa, né, morrer. Um mau profissional, sei lá, um vendedor de McDonald's, nada contra ele, mas se ele for um mal, o máximo que ele vai fazer é atender errado e tratar mal e não vai trocar. Não vai dar ainda para fazer isso, porque você está vendo lá e produzindo tudo isso, então dá para saber. Mas tem profissões que são muito mais sensíveis, né? Sei lá, eu enquanto professor, um mau professor, eu estou travando a tua capacidade educativa. Então o meu ruim é um ruim muito ruim. Entende? E aí essa tua fala é pertinente para caramba, porque a gente já para outras discussões, que inclusive vai ser pauta para algum outro podcast, né? Que é quando a gente for falar sobre, sei lá, assim, o estrutural, por exemplo, que aí é que encaixa para esse processo. Fala aí, né? Eu não sei o que falar. Mas vamos lá. É uma questão pra gente importante pra gente discutir, principalmente nos grupos familiares, porque se a gente falar com eles, eles vão falar com os amigos deles vão falar com os amigos dele.
pelo menos assim a gente consegue alcançar um públicozinho um pouquinho maior do que aquilo. Mas assim, como já disse, tem que ter cuidado, né? Com o que você vai falar e como você vai falar. Muitas pessoas são preconceituosas e sofrem preconceito. É aquela questão do preconceituoso que superou um pouquinho do preconceito que sofria e agora quer ser preconceituoso com os outros. Muita gente, por exemplo, que nasceu pobre, cresceu pobre, aí conseguiu aumentar um pouquinho a vida e, assim, virou uma pessoa horrível. Virou uma pessoa que olha torto para os outros, que não ajuda o próximo. Enfim, é uma questão que deve ser discutida com a família, com os amigos, com conhecidos, com pautas em diferentes locais. Num grupo de igreja, num grupo de WhatsApp, num grupo de amigos da rua. Enfim, é uma coisa que precisa ser discutida. É tua vez, rapaz. Eu terminar o episódio, né? A equipe realmente- técnica já levantou aqui, gente, 40 minutos, 1 hora de programa. No meu coração, eu vendo o tempo, eu tava querendo ignorar, porque esse episódio aqui podia ir por umas 3 horas, né? Eu acho que é algo que realmente é um episódio muito importante de se assistir, de ser replicado, de a gente mesmo receber. A gente pode até fazer uma parte 2, eu acho muito importante a gente receber várias outras vozes, porque violência urbana traz tantos tipos de violência, pode abordar muito, muito mais, né? Outros pontos de vista. Outros pontos de vista. E até pessoas da nossa sala que sofreram, né? E eu acho que realmente, por hoje, né? Deu, infelizmente. Por hoje é só, pessoal. Mas eu queria agradecer muito a Nina e Gisele, da minha sala, que vieram aqui, falaram um pouquinho da sua experiência e realmente do que eles agem, do que eles pensam sobre o assunto. E Pedro, com suas reflexões, né? Maravilhosas. E eu acho que é isso. Pode ir até a próxima semana, viu?